pessoal, essa é a correção da revisão que eu passei para a prova, né? Lembrando que não era só para você ter estudado por ela, você também tinha acesso a outros materiais que já estavam no YouTube e também na plataforma do Google, tá? Então vamos lá para essa correção. A primeira parte era sobre organizações e dicas de estudos. Então aqui vinha um texto, né, com uma lista sobre dicas para vocês fazerem, como criar rotina, listar todos os seus afazeres, organizar o seu tempo, não deixar a matéria acumular, né? Fazer revisão dos conteúdos, ter um local separado para esse estudo, que não tenha muito barulho, né? Ter noção do seu próprio limite e também ficar longe de qualquer distração, como redes sociais, sons, TV, tá? Músicas. Então, número 1. Por que se planejar é tão importante para o êxito nas atividades? Por que se planejar é tão importante? Para que a gente tenha um melhor aproveitamento de tempo, gente. Porque tendo um melhor aproveitamento de tempo, você vai produzir mais. E assim, você vai aumentar os seus objetivos alcançados e as tarefas cumpridas. Então, você não vai deixar com que isso tudo se acumule, tá? 2. Para se organizar, podemos criar um planejamento baseado em metas, ações e resultados, que é o plano de ação que você tinha lá. O plano de metas que eu passei para vocês. Então, ela se baseia nesses 3 passos: metas, ações e resultados. E aí, você deveria, então, fazer um plano de metas com uma ação que fosse, né, para dar de exemplo. Então, uma meta que você tem, por exemplo, resolver equações de matemática do 2º grau. Você colocaria, então, uma ação para isso e o resultado, tá? Isso aqui era uma pergunta pessoal, porque cada um vai ter um objetivo diferente, uma dificuldade diferente, tá? Então, você poderia colocar aqui de acordo com a sua necessidade. 3. Por que devemos ficar longe de tudo que possa nos distrair? Bom, gente, a gente deve ficar longe para não perder a nossa atenção, né? Para a gente não viajar para outros lugares no nosso pensamento no momento que a gente está fazendo a tarefa, porque quando isso acontece, a gente perde tempo e a gente não se concentra e não aprende. Então, isso acontece para que nós possamos focar mais nas tarefas a cumprir, evitando, assim, um acúmulo de tarefas, de muitas atividades, que depois você não vai dar conta de fazer, né? Ou isso vai ser muito cansativo para você colocar em dia, porque quando você acumula, como é cansativo, você não tem um aprendizado tão significativo quando você faz sozinho, porque você fica cansado quando você faz no prazo correto, né? Que a gente tinha na 4, a qual técnica se refere à figura do esquema abaixo. Então, a técnica era um mapa mental, né? Lá na atividade de vocês, aqui é porque eu não tenho impressora colorida, mas lá era bem colorido, com bastante setas, né? Você poderia até colocar desenhos. Então, isso tudo é do mapa mental, tá? Sobre a técnica abaixo, responda, que é a técnica Pomodoro. Para quais pessoas servem essas técnicas? Essa técnica, gente, ela serve para as pessoas com baixa concentração, tá? E pessoas ansiosas, porque essas pessoas geralmente perdem o foco com muita facilidade. Então, a Pomodoro faz com que elas fiquem fissuradas, né? Focadas em uma determinada tarefa. Portanto, elas produzem mais, tá? Aí, B, ela melhora a produtividade? Explique. Sim, né? Justamente por isso, porque ela se baseia na execução de tarefas, no foco das tarefas. E a 6, que era um mapa mental da aluna Isabela, do 9º ano A. Esse mapa estava colorido de amarelo, porque era sobre o Setembro Amarelo. E o grande objetivo aqui era ver se você sabe retirar as informações do mapa mental, tá? Então, a primeira pergunta era: quais os principais grupos de pessoas afetadas pelo suicídio? Aqui no mapa mental ia estar nessa parte aqui, ó. Idosos aqui, ó, e adolescentes. Então, era só você vir nessa parte aqui que você iria, então, responder aqui, ó, adolescentes e idosos. E a B era: quais as principais causas do suicídio? As principais causas estavam bem aqui em cima, ó. E entre elas, né, a principal causa estava bem descrita aqui, que era, então, as doenças e distúrbios emocionais, a depressão, tá? Então, isso tudo a gente pode evitar procurando psicólogo. E você pode ajudar essa pessoa quando você vê que ela está com alguma dificuldade, já encaminhá-la, né, para um profissional. Descreva, então, a técnica de resumos. Era a número 7, tá? Os resumos, gente, eles se baseiam em retirar as ideias principais para facilitar o estudo.
de um texto ou até de um livro que você leu, de uma reportagem, de um artigo. Então a gente reescreve colocando somente o necessário, principal. Para quê? Para que a gente possa fixar as ideias principais, as que realmente vão fazer diferença no aprendizado. E as anotações, que é bem parecida, ela se baseia também em anotar nas margens ou cadernos, palavras, símbolos, às vezes fórmulas, né? Uma fórmula muito importante da matemática, então você faz uma anotação lá no cantinho do caderno, tá? Lembretes de alguma coisa que o professor fala durante a aula, e você vai lá e escreve porque você acha aquilo relevante. Então, elas servem também para relembrar os principais pontos da matéria, pode ser feito também em forma de esquemas, aqueles de chaves, parêntese, tá? Tópicos. Então, isso aí vai de cada um da melhor forma de anotar. Então, essa é a nossa revisão. Fiquem com Deus e uma excelente prova.